Vamos louvar o Senhor, amém? Se eu passar por um furacão, tu me cobres com tuas mãos. Na tempestade eu sei que estás comigo. Tua sombra me guardará. Se no deserto eu caminhar, seguro estou, estás comigo. Se nós cremos em tua promessa, nunca nos deixará. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Nunca nos deixarás, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Nas batalhas que enfrentei, tua força eu encontrei. Transformou minha dor num brado de louvor. Os leões vieram me tragar, me escondi no santo lugar. Em todo tempo, Deus, estás comigo. Se nós cremos em tua promessa, e nunca nos deixará. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Nunca nos deixará. Deus conosco, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Se eu passar pelo fogo, nas montanhas e vales, Deus conosco, Emmanuel. Fórmula que viveu e numa cruz por nós sofreu. Foi morrendo que a morte ele venceu. Das águas ressuscitou Jesus Cristo, Filho de Deus. O mundo saberá que és Emmanuel. Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, e Ele está aqui. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Nunca nos deixarás, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Se eu passar pelo fogo, nas montanhas e vales, Deus conosco, Emmanuel. Emmanuel. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala que o nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, e Ele está aqui. Amém? Quantos acreditam nisso? Vamos declarar isso.
não serei mais amado do que eu já sou. Não depende de mim, nada que eu fizer pode te abalar, Senhor. Não são minhas obras que vão te agradar. Não serei mais amado do que eu já sou. Na tempestade eu sou, mas não vou parar. Ouço tua voz chamando meu nome como um vento a soprar. Atravessas o oceano pra eu não me afogar. Nunca tão perto como agora estás. Tu és Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Jireh, és tudo pra mim. Pra sempre serás tudo pra mim. Pra sempre serás tudo pra mim. O que sinto aqui, não quero esquecer. No alto da montanha, posso ver tão claro o teu querer. Comigo estás ao anoitecer. O que sinto aqui não quero esquecer. Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Jireh, és tudo pra mim. Sempre serás tudo pra mim. Mas sempre serás tudo pra mim. Já sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que imagino. Completo sou. Eu já sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que imagino. Completo sou.
Deus, vamos dizer isso. Diga: não há Deus como nosso Deus. Aleluia. Te amo, Jesus. Te amo, te amo, te amo.
nós queremos dar continuidade naquela palavra. Não é uma série, mas hoje mesmo nós ainda vamos estar orando para que Deus possa estar batizando pessoas aqui no Espírito Santo, tá? E nós falamos na primeira parte da mensagem sobre a importância, a separação da lei e da graça. Nós falamos, foi muito legal no estudo do Life Group, era tanta pessoa querendo comentar que nem deu para terminar, né? A gente terminou na hora, mas não deu para toda a gente, tantas pessoas querendo falar. Mas é tão importante, eu vou só refrisar, que há pessoas que ainda não conseguem ter intimidade com Deus, porque enxerga Deus como alguém tão severo, tão cruel, né? Enxerga aquele Deus lá do tempo da lei, do olho por olho, do dente por dente, né? Enxerga um Deus irado. Tudo que acontecia de ruim colocavam na conta de Deus. Aconteceu um terremoto aqui, meu Deus, Deus matou tantos milhares de pessoas. Aconteceu um furacão aqui que derrubou muitas casas. Deus ficou irado. Irmãos, na realidade não era isso, sabe? E aí o que acontece? Deus estava realmente querendo que a humanidade pudesse conhecer de fato e de verdade o seu caráter, conhecer de fato e de verdade o amor intransponível que Ele tem pelo ser humano. Irmão, já pensou, qualquer pai, por mais ruim que ele seja, quando o filho erra, quando o filho peca, você acha que ele chega lá e manda degolar o filho? Não, meu Deus do céu, isso são pessoas que fazem, e eu não conheço pessoas que fazem isso, mas se tiver alguém que faz esse tipo de coisa, é porque realmente não é nenhum ser humano, sabe? Mas Deus estava querendo mostrar para a humanidade que Ele não era nada daquilo que as pessoas diziam que Ele era, aquele Deus cruel, sanguinário, né? Não, nada disso. Então Ele manda Jesus. Ele falou: olha, eu vou dar, quem eu vou enviar aqui? O meu próprio Filho, Jesus Cristo, para que Ele possa mostrar esse amor, sabe? E Jesus, para mostrar o amor divino, Ele sofreu, Ele foi humilhado, Ele passou por todo tipo de coisa, mas não esboçou uma só reação, Ele não esboçou nenhum tipo de vingança, sabe? E pelo contrário, Ele diz que aquele que não ama o seu inimigo, certo? Não tem parte com ele. Ele diz também que aquele que bate numa face, se a pessoa que recebeu o bofete for de Deus, Ele vai oferecer a outra face. E quando Ele falou isso, Ele está falando literalmente ao povo de Israel, referindo-se aos romanos, porque os romanos representavam o mundo, povo cruel, sabe? Os romanos, né, eles eram terríveis na aplicação da sua lei. E Ele estava falando isso exatamente para que Israel entendesse: olha, você não tem que se deter à lei, você tem que buscar conhecer ao Pai, porque conhecendo ao Pai e me conhecendo, vocês vão conhecer o amor. E lá em João, 1 João, capítulo 3, da Epístola de João, ele fala que é nisto que conhecemos os que são de Deus e os que não são de Deus. Ele disse: os que são de Deus são aqueles que amam, e os que não são de Deus, aqueles que odeiam o seu irmão. Esses são do maligno. Então nós falamos isso na semana passada, não vou
repregar de novo. E hoje nós vamos ver alguns fatores que impedem uma intimidade constante com o Espírito Santo. Primeiro, quando ainda não recebeu as duas experiências com o Espírito Santo. Então veja bem, é super importante nós entendermos isso aqui, tanto que já tem muito tempo na fé, quanto para os que estão chegando agora. A Bíblia claramente, ela fala que a igreja, nós aqui, somos a noiva de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós aqui, reunidos aqui, somos o corpo de Cristo. Inclusive, quero abrir um parênteses, cada dia Deus está trazendo pessoas tão preciosas, pessoas tão maravilhosas, às vezes precisam de um cuidado maior do que outras, mas são pessoas tão queridas, e nós realmente precisamos estar preparados para receber esses nossos irmãos, tá? Feche parênteses, essa igreja está crescendo muito, porque a ação do Espírito Santo é que está aqui presente. Isso é visível quando uma igreja está crescendo, é porque o Espírito Santo está agindo ali, porque Ele que traz o crescimento para a igreja. Por isso que quando alguém entrega a vida para Jesus como seu José, ele vai ser inserido no corpo de Cristo, ou seja, ele vai ser inserido na igreja. Qualquer pessoa que diz, eu tenho Jesus, eu tenho Cristo, mas ele não está inserido no corpo de Cristo, então ele está enganado. É um engano que o inimigo colocou na mente dele. Por isso que nós falamos para a pessoa, entrega a tua vida para Jesus. Não é uma religião, não, é para Jesus. Então a pessoa vem, depois de muita luta, depois de muita coragem que ela tem que ter para enfrentar o inimigo, e pasme você, porque isso aconteceu comigo, dessa cadeira aqui até esse altar, irmãos, é uma luta muito grande, é uma batalha muito grande para uma pessoa vencer, uma pessoa que ainda não encontrou, que não entregou a sua vida para Jesus. Não é fácil. Por isso, irmãos, quando alguém vem aqui, seja ele jovem, ou adolescente, ou aborrecente, sei lá, mas ele vem aqui, que ele vence daquela cadeira para cá, irmão, ele já é um vencedor. Ele já é um vencedor. Uma vitória muito grande, viu? É o poder de Deus sobrenatural. Não é qualquer pessoa que consegue, não. Sabe? Não é qualquer pessoa consegue. Ele tem que ter espírito, ele tem que ser movido pelo Espírito Santo. Então ele vem, o Espírito Santo convence ele do pecado e do juízo, e aí ele vem até aqui. Primeira ação do Espírito Santo, ele é movido pelo Espírito Santo para vir ao altar. Então uma vez que ele chega aqui no altar, aí, meu irmão, aí o Espírito Santo passa a cuidar dele. Uau! Então nesse primeiro aspecto, queridos, ele foi emergido aonde? No corpo de Cristo, na igreja. Ele entrou para a igreja, né? Agora ele faz parte de uma igreja. Ele passou a entrar para a igreja, ele entrou, né? Faz parte do corpo. Aí, ele não pode parar por aí. Ele não tem como parar. Ele tem que ir à frente. Qual o próximo passe? O próximo passe é ele receber o batismo nas águas, ser imergido nas águas, porque ele precisa de ter testemunhas. Por isso que a Bíblia diz, eles venceram pelo testemunho. Tem que ter. Jesus sempre falava assim, em verdade eu te digo. Quando você vai ler o Novo Testamento, você sempre vai. Por que Jesus falava isso? Porque diante da lei tinha que ter duas testemunhas. Só uma testemunha não era válido, tinha que ter dois testemunhos. Por isso que ele dizia, em verdade eu te digo. Entende? E aí o homem, se eu vou batizar alguém,
eu vou apadrinhar aquela pessoa, eu vou ser testemunha dela, eu vou cuidar dela, eu vou discipular aquela pessoa, ensinar ela os princípios cristãos corretos, ensinar ela o amor de Deus, mais importante, levar ela a adorar a Deus. Beleza. Então, uma vez que ela entrou no corpo de Cristo, né? Uma vez que ela entrou nas águas, que ela foi batizada, aí precisa o terceiro ponto, a terceira dobra, que é agora o batismo no Espírito Santo. Então, da primeira partida, o Espírito Santo que batizou aquela pessoa no corpo de Cristo. Dessa feita, ela vai ser batizada pelo Senhor Jesus, pelo próprio Jesus, no Espírito Santo. Ela vai ser emergida no Espírito Santo. E uma vez que ela é batizada no Espírito Santo, que ela é emergida no Espírito Santo, meu irmão, aí ela começa a ter poder, ter unção. Tudo que está ao redor dela começa a ser transformado, né? Tudo que está ao redor dela fica poderoso, né? Fica, aonde ela passa, né? A unção da alegria, do amor, a unção de transformação, aquela luz vai brilhando, e tudo que ela vai tocando vai virando ouro, vai se enriquecendo, vai sendo abençoado. Por quê? Não é ela não, é o Espírito Santo. Ela foi banhada pelo Espírito Santo. Não tem aquelas joias na minha época era Ramanel, agora eu não sei como é que é não. Romanel, aleluia. A Romanel era, essa é ouro? Não, é banhada de ouro, né? É banhada de ouro, mas brilha, né? Que nem ouro, é banhada de ouro. Quando você realmente recebe, né, o batismo no Espírito Santo, você é banhado pelo Espírito Santo, é o próprio Jesus que faz esse trabalho. Porque Jesus mesmo, ele disse em João, ele disse, olha, em João 4, ele disse, se bem que Jesus mesmo nunca batizou ninguém nas águas. Por quê? Porque o batismo dele era com o Espírito Santo e com fogo. Amém? O batismo de Jesus é com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que Jesus não batizou ninguém nas águas, porque essa é uma tarefa nossa. Irmãos, se nós conhecemos alguém, se nós, né, ganhamos alguém para Jesus, se nós levamos alguém até Jesus, aí é nossa responsabilidade de ensinar, de discipular, de cuidar e batizar nas águas e levar aquela pessoa a ser batizada também com o Espírito Santo, com fogo, pedindo a Jesus para vir sobre a vida dele. Agora não para por aí. Por quê? Porque fica bonito, o cristão fica brilhando e tal, e por onde ele passa, todo mundo quer estar perto dele, né? Todo mundo quer conversar com ele, todo mundo quer comer, chama ele para comer um churrasco na casa dele, porque ele é gostoso, fica agradável, né? Assim, né? Igual o irmão Fernando e Maninha, agradável, né? E tal, está conversando com esse casal, é maravilhoso. Só que não para por aí. Sabe por quê, queridos? Porque Deus quer mais. Ele quer que você agora, uma vez que foi batizado pelo Espírito Santo, possa fluir com o poder do Espírito Santo que está agora em você. E aí você tem que buscar os dons do Espírito Santo. Meu irmão, uma vez que você foi emergido no corpo de Cristo, que você foi batizado nas águas, foi batizado, né, no Espírito Santo, e que agora você está fluindo nos dons do Espírito Santo, agora, meu irmão, você está pronto. Não tem diabo nenhum que te atrapalha, não. Você se torna um general, cara poderoso, sabe? Você já venceu o pecado. Você já venceu o maligno. Ele não tem mais como te vencer mais, só se você quiser, por uma decisão planejada, deixar o pecado vencer você.
O pecado não mais tem domínio sobre tua vida. Veja bem, lá em Gênesis capítulo 4, o próprio Deus, ele vem e fala algo muito importante para Caim. No final do versículo, ele fala assim: o pecado jaz à tua porta, mas cabe ao teu discipulador dominar ele. É isso que fala? Cabe ao teu irmão dominar ele para ti. É isso que fala? Cabe o pastor te santificar, dominar o pecado para ti. É isso que fala? Não. Ele não fala que ninguém vai tirar o pecado de ninguém. Ele diz: cabe a ti dominar. E se aparecer qualquer fariseuzinho lá te culpando, te acusando: olha, tu está pecando aqui. Aí você, com muito amor e carinho, fala: sai para lá, fariseu, porque eu falo com o meu Deus. Ah, mas o cara está pecando. E o problema do pecado não é do homem. O problema do pecado é do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado e do juízo. É Ele. Ah, mas se a pessoa está cauterizado a mente e pecando, o problema dele é entre ele e Deus. Não cabe a mim, não cabe a ti, por mais que você tenha revelação, porque a revelação Deus dá para você como profeta. Só que mais na frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas todo profeta tem um sacerdote que julga a sua profecia. E quando a intimidade daquela pessoa foi cortada com Deus, e Deus ama tanto aquele sujeito e quer dar uma direção, um último aviso para ele, sabe o que ele faz? Ele usa o profeta. O profeta é para a edificação da igreja, não é para revelar, para ser um intermediário entre o homem e Deus. Não. Isso não, nem a Virgem Maria, nem São Pedro, nem Cosme e Damião, nem nenhum desses, para ser intermediário entre você e Deus. Ninguém, Deus não elegeu ninguém, não. O véu foi rasgado e agora é você e Deus. Mas e o profeta? Deus usa os profetas para dar um alerta. Como foi no caso de Balaão. Balaão ia fazer uma coisa terrível. Ele amaldiçoou o povo de Israel. E a palavra do profeta tem poder. Aí, só que Balaão já estava morto, já estava insensível, ele não ouvia mais que Deus falava com ele. Ele só fazia a vontade da carne dele, fazia a vontade da carne, fazia o que dava na boa vontade dele. Aí então Deus vem e coloca um anjo lá com uma espada de fogo e falou: ó, já que tu não quer me ouvir, eu vou usar uma mula para falar contigo. E aí ele passou a usar um jegue, uma mula, para falar com Balaão. Isso parece ser utopia, mas é verdade. Por que é verdade? Porque está na Bíblia, eu creio que está na Bíblia, é verdade. Então, quando Balaão não ouviu o sacerdote, que julgou que não era para ele fazer o que ele estava tentando fazer, aí Deus falou com o jegue. Ou seja, é uma vergonha muito grande para um profeta, quando ele não ouve o sacerdote, ele tem que ouvir do mundano, do ímpio, o que ele deveria ouvir do pastor, do líder dele, o que ele deveria ouvir do discipulador. Não obedece o discipulador, não obedece o seu líder, então Deus vai usar um ímpio, um jegue, uma mula para falar com você. E muitas vezes, meu irmão, vem com espada mesmo, vem tirando sangue mesmo, vem causando ferida mesmo, vem causando dor mesmo. Por quê? O cara não quer ouvir, sabe? Então, dessa forma, você tem a possibilidade de agir de acordo com o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, e não com o que você pensa, com o que você acha que deve fazer, porque aí você passa a ignorar o poder do Espírito Santo na sua vida. Segunda coisa, tolerância ao pecado. Efésios capítulo, primeiro texto, que nós vamos ler, Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha só:
Ele disse: não entristeça o Espírito de Deus com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aí ele começa falando o que é que entristece o Espírito Santo. Porque, como nós falamos na primeira parte da mensagem, antes era a lei: não roubarás, não matarás, não beberás cachaça, não fumarás, não falará mal não dirá mal testemunho, não adultere e tal e tal. Agora é diferente. Na lei, na graça, você deixou de amar o seu irmão, é pecado. Pecado grave. É pior do que o adultério. Deixou de amar o seu irmão. Eu vou agir com vingança. Na lei era dente por dente, olho por olho. Vingança. Na graça não. Se você retribuir o mal pelo mal, você está cometendo grave pecado grave contra Deus, contra o Espírito Santo. Agora, no tempo da graça, se você não ser fiel a Deus, se você não for leal a Deus, você está cometendo pecado grave. Como, pastor? Você lembra de Ananias e Safira? Quem lembra aqui de Ananias e Safira? O que aconteceu com eles? Eles simplesmente se foram, né? Pecado grave. Por quê? Mentiram. Foram desleal com o líder, com o profeta. Foram desleal com o apóstolo. Foram desleal, mentiram. Então a mentira passa a ter um peso muito grande. Por quê? Porque a mentira, ela é uma das características do maligno. Inclusive a filha, o diabo só tem uma filha, só uma filha. A Bíblia fala que ele só tem uma filha, que é a mentira. Só uma filha. Então quando você está mentindo, vou fazer um negócio aqui, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou mentir. Rapaz, a própria filha do diabo já entra lá. Não é nem o diabo, é só a filha dele que já entra, pronto, já é o suficiente. Eu fui fiel no dízimo só em 90%. Você não foi fiel, não. Fiel é 100%, tá? Você só deu 90%, beleza. Você entregou 90%. Você entende? Mas eu sou fiel. Não, pera lá. Ananias e Safira prometeram dar uma quantia. Não, vamos trazer o dízimo aqui, nós vamos vender uma propriedade. Aí chegou lá, falou: nós vendemos por X, a metade do preço. Parece aquelas pessoas que compram da China, né? Ele compra por um preço, declara na nota a metade, né? Para sair do imposto, né? Essa aí, irmãos, eu acho que os chineses aprenderam. Não, perdão, chinês, não sei quem. Aí, né? A pessoa compra muitas vezes aí, né? De fora. Acho que aprenderam com Ananias e Safira, né? Colocaram só a metade, chegou lá, cadê? Não, está aqui. Ele falou: olha, você cometeu um grande erro. Você podia ter vendido a sua propriedade e ficar com ela. Você não precisava mentir. Se o dinheiro é seu, se quisesse dar, você nem poderia, se nem quisesse dar, não daria. Mas não venha mentir para o Espírito Santo. É grave. Mentir é grave. Outra coisa que é grave na nova aliança: julgar as pessoas. Irmãos, tem pessoas aqui que desconfiam de todo mundo e julga um e julga. A Bíblia diz que com a mesma medida com que você medir, você vai ser medida. E não é por Deus. Olha só, vamos ver um exemplo lá do Velho Testamento. Quando Davi pecou, Davi estava todo errado, certo? Pecou. Davi é um homem de Deus, respeito, amo. E Davi, sabe, um cara assim top. Mas ele pecou. Aí o profeta Natan chegou até ele, ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, falou: Davi, vê que Deus não é acusador. Ele falou: aconteceu uma coisa interessante em Israel. Ah, é? O que foi? Diz aí. Um fazendeiro
que tinha muitas ovelhas e podia ter muitas mais quanto ele quisesse. Um cara muito top, muito rico. E bem na frente do terreno dele, da fazenda dele, tinha um outro fazendeiro. E esse outro fazendeiro só tinha uma ovelhinha, que com muito suor, com muita luta, ele tinha comprado, né, para o sustento dele, para o regozijo da família dele. E aí aquele fazendeiro rico, que tinha muitas ovelhas, ele recebeu um mercador na casa dele e mandou seus empregados buscar aquela ovelhinha daquele pobre fazendeiro e mataram para se banquetear. Só que aquele fazendeirozinho só tinha uma ovelha, era fiel, ele era honesto com Deus, ele era leal. Quando o profeta falou isso, Davi julgou logo, ele fez logo o julgamento deles. Pode trazer aqui, vai morrer. Pode trazer. Está morto, vai para fogo, pode trazer aqui. Aí o profeta olhou bem nos olhos de Davi e viu a hipocrisia dele. Porque para julgar os outros, ele era muito bom. Porque ele não estava nesse momento, né, o Espírito de Deus já tinha, né, quando o profeta fala é porque o Espírito já foi, cortou, deu uma sensibilidade. Aí o que acontece? Natan olhou assim, ele está aí na sua frente, olha para ele, Davi ficou apavorado. Como que eu fiz isso? Quando você pegou a esposa do seu servo Urias, a única, ele só tinha uma, ele era fiel e leal à esposa dele. Rapaz, Davi, aí que entra a diferença, irmãos, aí que entra a diferença. Ele se prostrou e se ajoelhou e clamou, mas sabe o que acontece? O anjo já tinha descido para cumprir a sentença que ele tinha determinado, porque ele tinha determinado a sentença de morte. E era para ele mesmo. Por isso que com a mesma medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Por isso, irmão, a pessoa está aqui e tal, o que você vai falar para ele? Ele falou, irmão, vamos orar por você. Deus vai te dar graça para você vencer, superar. Agora se eu apontar, tá vendo? Você está pecando, você é um maldito pecador, você vai ter que deixar essas drogas, você vai ter que deixar isso. Irmão, você está matando mais uma vez, e você está cometendo um crime espiritual, você está julgando o seu próximo. Porque quem sabe que um dia, antes da pessoa, né, um dia, todos nós não passamos por luta na nossa vida, todos nós já não tínhamos uma vida pregressa. Eu era um desses, eu estou falando, já falei na primeira mensagem aqui, tinha uma vida pregressa, toda errada, todo cheio de pecado. Aí um dia Deus não me tirou. Quem sabe um dia aquela pessoa que está aqui lutando, né, tentando, né, e tal, buscar Deus, vem na igreja, quem sabe lá na frente ela não entrega a vida para Jesus também, e ela não deixa o pecado, e ela não é salva. Quem somos nós para julgar as pessoas? Então é pecado. E o Espírito Santo, ele não julga as pessoas. Você vê que no caso de Davi, ele não julgou, ele contou uma história para Davi, para mostrar para Davi, contou uma história, e Davi entendeu, não, realmente eu reconheço o meu erro, eu estou pecado. Aí se Davi não reconhecesse, pastor Rony, o que ia fazer? Faz nada, não é problema seu. Você não é Deus? Você é Deus para tirar o pecado das pessoas? Você é Deus para julgar as pessoas? Você é Deus? Não somos Deus. Não somos. Nós temos que tirar a hipocrisia da nossa vida, irmãos. Querer que a pessoa seja santa, 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 dentro dos nossos moldes, obedecendo a lei. E muitas vezes a santidade não está em nós. É nós que temos que nos santificar, para que a pessoa, vendo a unção, né, o brilho, nossas vidas, queira e deseje também santificar, andar nos caminhos que nós estamos andando. Irmãos, por isso que eu sou fã do discipulado. Porque no discipulado, a gente fala, pastor, eu estou com essa dificuldade.
Mas o discipulador nunca vai chegar com você: irmão, você pecou. Falou: não. O discipulado falou: irmão, se tem uma coisa que você quer falar, mesmo que eu saiba que aquele cidadão está pecando, e às vezes eu sei, uma porque o Espírito Santo muitas vezes me revela, e outra porque eu fico sabendo por terceiros, eu não falo. Eu dou oportunidade para a pessoa ser honesta, para ela falar, ela abrir o coração. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou orar por ela. Não, vou te ajudar em oração. É o máximo que eu posso fazer, ajudar em oração. Você entendeu? É isso. E aquilo que a pessoa me falou vai ficar só entre eu e ela. Vai ficar só entre nós. Eu não posso sair falando. Nem um juiz não pode obrigar um pastor, ou um padre, ou um discipulador a falar aquilo que o discípulo confessou para você. Nenhum, não tem. Pela lei não tem, não pode. Não pode. É ilegal. Não pode obrigar. Você pode se manter calado, não fala. E assim deve ser o sigilo do discipulado. Por isso ele diz claramente: não entristeça o Espírito Santo, sabe? Não entristeça. Leia as epístolas, leia para você entender que há pecados, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas os pecados da graça são outros. Pecado que culminam com morte espiritual. Por isso que tem gente na igreja, tem gente, não aqui, mas tem gente na igreja que está como profeta velho. Eu quero pregar essa mensagem, já desde agora não é chapéu nenhum, mas daqui a 2 semanas, se Deus quiser, eu vou pregar essa mensagem do profeta velho. Essa mensagem é um estudo que eu tenho naquele meu livro, Curso de Supervisores. Pode já você ler e comprar. Não sei se a Cláudia tem por aí, mas se tem por aí, até eu quero doar para quem quiser. Se tiver, viu, Carol? Se tiver aquele livro, Curso do Supervisor, eu quero doar. Você pode pegar, vou pregar essa mensagem desse livro. Não é chapéu, porque eu já escrevi esse livro há 7 anos atrás. E eu quero pregar sobre o profeta. Tem muita gente que está na igreja morto e ela está matando os outros, Eu estava dando cobertura para uma igreja bem tradicional. Eu via, meu Deus, as pessoas ouvem a palavra e o pastor pregava uma palavra top. Irmãos, pense no pastor que pregava assim, uma palavra tão profunda. Mas sabe o que acontece? As pessoas não nem. Parece como se fosse assim vento. Um vento. Vinha, passava por elas e elas continuavam fazendo as coisas mais absurdas. Sabe o que Deus me revelou? Que aquelas pessoas tinham sido mortas pela palavra. De tanto ouvir a palavra, de conhecer a palavra, não praticava a palavra, tinha morrido. Um monte de profeta velho. Chegava alguém lá com fogo, esse aqui, coitado, isso é carnal, vai embora. Aí chegava um irmãozinho lá, não, esse aqui está cheio de pecado, pode ir embora. Meu irmão, até meus filhos, quase se eu não chego né, até meus missionários, coitados, eles sofreram, apanharam mais do que, né, dentadura na boca de banguela, né? Mas sabe de uma coisa? Porque não colocaram em prática a palavra. Se você conhece um versículo e coloca em prática, meu irmão, você já está bem. Você conhece um texto e está colocando em prática, tá bom. Não adianta você conhecer a Bíblia toda e não colocar em prática. Leia pelo menos um versículo por dia e coloque em prática na sua vida. Tenha como rema para você, como revelação. Porque isso vai te levar a ter intimidade com o Espírito Santo. E Ele vai te ensinar, Ele vai te ensinar. Terceira coisa, falta de reverência. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. A Bíblia diz que não é para nós apagar o Espírito de Deus que está em nossas vidas. Irmãos, isso é tanta coisa gostosa que eu preparei para vocês, que eu estou pensando em estender mais para a próxima semana essa mensagem, que ainda tem muita coisa e nós temos pouco tempo. Mas em Tessalonicenses fala para não apagar o Espírito. Irmãos, não apague. O Espírito Santo está falando para você, não faça isso. E você está até chega uma hora que você apaga o Espírito de Deus da sua vida. Você não obedece. Falou, recebeu o seu salário, tira logo o dízimo. Você, não. Você fica ali tentado a não fazer. O Espírito Santo fala, não faça isso, não vá por esse caminho. Você vai. Não falta no culto. Hoje não, vou chegar mais tarde.
Não, aí você vai apagando. Aí chega uma hora que o Espírito Santo deixa de falar com você. Teimoso, desobediente, como é que ele vai ficar falando com gente assim? Apaga o Espírito de Deus na vida da pessoa, né? Olha só, eu vou ler desde o 16, 5, 16 a 22, tá? 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22 diz assim: alegre-se sempre, né, pastora Maria? Alegre-se sempre. Seja alegre sempre, com dor ou sem dor, com alegria, né? De boa ou não de boa, se alegre sempre, tá? Isso vai atrair o Espírito Santo para a tua vida. Se alegre sempre, se alegre sempre. Decida. O pastor Ebe fala que uma vez ele estava lá nos Estados Unidos e ele estava passando assim um momento assim difícil, muita tribulação. E ele disse que foi lá para o meio do mato. E o Espírito Santo falou para ele: alegre-se aí. Ele falou: mas eu não estou sentindo essa alegria, eu estou querendo chorar. Ele disse: alegre aí. O Espírito Santo falou. E aí ele começou a obedecer o Espírito Santo: mas como que eu vou me alegrar? Ele falou: sorri. Aí ele sorria. Ai, chorar, ai meu Deus. Sorria ele. Aí ele começou a sorrir, sem querer sorrir. Ele começou a sorrir. Irmãos, ele falou, ó. Chegou uma hora que ele saiu dali, ele estava tão convicto daquilo que Deus tinha feito, que as portas começaram a se abrir assim para ele. Foi impressionante. E eu acredito, irmão, porque eu conheço o pastor Ebe, eu convivi muitos anos com ele. Rapaz, você não vê o pastor Ebe triste mais, desde esse dia, você não vê mais. Um dia que você tiver oportunidade, ele vai vir aqui, você vai ver, sempre alegre. Você nem sabe o que está passando com ele, mas ele está alegre, ele está feliz, ele está sorrindo, ele está dando umas gargalhadas, ele conta umas piadas, às vezes, com muito mais graça do que as minhas piadas, né? As minhas piadas ninguém riu mais, eu até parei de contar, mas eu vou voltar a contar de novo as piadas. Já está sendo umas piadas. Outra coisa muito importante, eles orem continuamente, vamos estar orando continuamente. Pastor, como é que é isso? Irmão, você não tem que acordar 3 horas da manhã para orar não, 4 horas, se quiser, amém, é maravilhoso. Mas a mesma oração que Deus vai usar 2 horas, 3 horas, 1 hora da manhã, Ele vai ouvir 7 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Os anjos passam, segundo a Bíblia, né, às 3 da tarde para recolher a oração dos santos. Então, se você orou 1 da manhã até 3 da tarde, tem muito tempo. Mas se você orou 2h59, 1 minuto de oração também os anjos vão recolher. Né? Agora, veja bem, por que, pastor, que eu devo orar? Isso aqui é eu que acredito, tá, irmão? Isso aqui não está na Bíblia. Mas eu acredito, não sei como acredito, nem vou dizer para vocês que é revelação, porque pode ser uma heresia, né? Mas isso aqui é eu que acredito. É as nossas orações que são levadas a Deus, que alimentam os anjos do Senhor que estão ao seu redor para te proteger. Então, quanto mais você ora, quanto mais você adora, mais os anjos que te guardam ficam fortes para te proteger do inimigo. Por que você está falando isso, pastor Rony? Por causa de Daniel. Estava orando, jejuando, estava guerreando lá nos ares e tal, e ele estava lá orando, e aquele anjo ficava forte, ele não parava, ele ficava. Eu acredito que a nossa oração, que quando você entrega a vida para Jesus, Deus coloca 2 anjos para te guardar, para andar contigo, de guarda-costa, é verdade, para te servir. E onde você vai, os anjos vão estar lá. Assim, fica em pé aí, Wilson, um pouquinho, fica em pé aqui. Vem cá, Wilson, sobe aqui, Wilson. Deixa mais, isso, aqui não pode entrar máscara não, brincadeira. Sobe aqui. Rapaz, olha só. Olha que eu sou bombado, né? Eu sou forte, tá vendo? Mas rapaz, perto do Wilson, olha Wilson, faz assim, Wilson, ó. Faz assim, isso. Olha aí. Rapaz, né? Os anjos são assim, ó. Mais forte, um pouquinho mais assim, né? Mais ou menos dessa altura aqui, mas mais bombado ainda, irmãos. Sabe? Mais poderoso ainda.
Rapaz, aí quando segurança desse, aí vem qualquer demôniozinho, aí os anjos já se colocam logo lá, né? Coloca aqui na minha frente. Não, de frente pro anjo ali para me guardar, aqui, guarda-costas, isso. Aí já fica logo na minha frente aqui, entendeu? Aí eu vou para cá, aí o anjo vem também. Aí eu vou para cá, aí o anjo vem também. Rapaz, e aqui, mas tá guerreando, rapaz, assim, Wilson. O anjo aqui guerreando, isso, me defendendo, rapaz. Você entendeu? Agora, e outro tá aqui atrás de mim aqui. Outro tá aqui, né? Vem cá, Harley, que o Harley. Vem cá, aqui atrás de mim, Harley, rapidinho. Um pouquinho maior também, mas aqui atrás, né? Aí. Isso, aí aqui, fica me protegendo, aqui, sabe? Aqui, eu tô aqui, né? Aí o demônio vem daqui, eu faço para cá e o anjo está aqui me guardando. Rapaz, amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas para esses dois atores aqui, poderosos. Mas é assim, é desse jeito que eu entendo, espiritualmente é assim que acontece, porque a Bíblia diz que Ele coloca o anjo do amor e da justiça, está lá para guardar você. Sabe, por isso que muitas vezes você fala, mas esse crente tem sorte nada, é o crente que ora, sorte nada, é que os anjos do Senhor estão protegendo ele, entende, queridos? É dessa maneira que Deus faz, Deus opera. Ai meu Deus, o tempo acabou, meu Deus do céu. Vamos terminar só esse texto aqui, e os irmãos, por favor, me entendam, eu quero continuar com essa mensagem até semana que vem, tá? Para a gente poder passar toda ela, olha só. Ele continua no versículo 18, ele diz: dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Quem está falando isso não é o pastor Rony. Quem está falando isso é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é Deus que está falando. Deem graças em todas as circunstâncias, irmãos. Sabe, deem graças. Todas as circunstâncias. Ele continua mais, ele diz: não apaguem o Espírito. Aí ele volta: não apague o Espírito Santo. Ou seja, ele está falando, quando você, ai meu Deus do céu, eu sou pobre coitadinho, você está apagando o Espírito Santo. Peraí, você está um pobre coitado, se eu deixei, Deus fala, peraí, meu Deus, esse meu filho não está, eu acho que ele está com algum problema de amnésia, porque eu já falei que eu deixei o Espírito Santo lá na terra, para ser o Consolador, né? Como nós vimos na primeira mensagem, para cuidar dele. Eu coloquei 2 anjos. Como é que agora ele vem dizer que ele é um coitadinho, que ele é um derrotado, que ele é isso? Pelo amor de Deus, isso entristece o Espírito Santo, e a pessoa muitas vezes nem sabe, ela se acha coitadinha, ela se acha vítima, ela é perseguida, ela é um pobre coitada. Ah não, irmão, lá em Fortaleza uma vez eu fiquei revoltado, porque alguém falar, ai meu Deus do céu, ele é um fulano de tal, ele é um pobre coitado. Eu disse: não, repreendido, está anulado. Pobre coitado é o diabo. Você nunca mais vai falar. Eu proíbo você. Peguei um discípulo e falei: rapaz, eu proíbo você de falar que você é pobre coitado. Não adianta você vir se chorar para mim, porque eu vou tratar você como homem de Deus, vou tratar você como mais que vencedor, vou tratar você como uma pessoa que foi salva por Jesus Cristo, que é nascido de novo. Não adianta você vir aqui como, não adianta, não vou, não adianta, pode fazer o que quiser, não vou aceitar mais isso não. Isso é só na sua mente, porque na realidade você é um homem de Deus. Na realidade você é forte, na realidade você é poderoso, na realidade espiritual, na realidade você pode fazer muito mais. Não, você pode orar para as pessoas, né, tem um irmão ali, irmão Júnior, que ora, quando ora, ganha as pessoas, o milagre acontece, e isso acontece porque eu creio nisso. E quando eu ouvi isso, rapaz, eu creio mesmo, porque eu acredito. O cara está cheio de Jesus, ele não quer saber, pobre coitado do diabo, que não tem onde morar. Jesus foi lá, destronou ele, não tem nem a porta, nem a chave da porta dele. Então ele é um pobre coitado, mas você não, você é um homem de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, você não é pobre coitado não. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Homem de Deus, entregou a vida para Jesus, você é um homem de Deus. Então não entristeça mais o Espírito Santo, dizendo que você é um coitadinho, que é vítima, que é um bebê, que é, né, cheio de mimimi, não. No versículo 20 diz: não tratem com desprezo as profecias,
21, mas ponham à prova, que seja julgada na revisão e atualizada, seja julgada por um sacerdote. Todas as coisas fiquem com o que é bom. Julguem todas as coisas, fiquem com o que é bom. Afastem-se de todo mal. Cuidado com aquelas brincadeiras, aquelas coisas tão ruins, tá? E eu quero parar aqui, porque eu ainda tenho mais 4 pontos aqui, porque eu me detive muito aqui no segundo ponto, que eu quero explorar com vocês, tá?